Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, Alexandre Flecha, no quadro Como Entender o Novo CPC. Já se inscreveram aqui nesse canal? Clica aqui embaixo, se inscreve aqui, curte o vídeo se você gostar. Vamos colocar esse canal o máximo que a gente puder para frente, vamos difundir o novo sistema processual civil brasileiro. Vamos fazer isso? Beleza. Então, para o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de um tema bem legal, de um tema que normalmente é cobrado em prova, mas também é muito voltado para a atividade do advogado. A gente descobre isso logo depois da vinheta. Solta aí. Bom, já viram na vinheta qual é o título desse vídeo, a gente agora esmiuça um pouco mais o tema. Nós vamos falar sobre as questões analisadas no processo. Quais são as questões que o juiz tem que analisar no curso do processo? Vem aqui no quadro comigo. Quais são as questões que o juiz tem que apreciar quando se depara com o processo? Quando o processo vai à conclusão, quais são as questões que devem ser analisadas pelo juiz? Vamos lá. Dentro do processo, as questões que o juiz deve apreciar são questões de mérito, que envolvem o pedido do autor. Aliás, mérito do processo significa o pedido do processo, são sinônimos. Então, as questões que o juiz tem que apreciar são as questões de mérito e as questões prévias ao mérito. Ou seja, existem algumas questões que devem ser apreciadas pelo juiz antes da apreciação pelo magistrado das questões de mérito. Essas questões prévias podem ser preliminares ou prejudiciais. Qual é a diferença, então, entre as questões preliminares e prejudiciais? Bom, começamos pela semelhança. Ambas são questões preliminares e prejudiciais. Ambas são questões que devem ser apreciadas antes do mérito da causa. Essa é a semelhança. E qual a diferença entre questões preliminares e prejudiciais? A questão preliminar, se for procedente, impede a apreciação do mérito da causa ou retarda o julgamento do mérito. De novo, as questões preliminares são aquelas apreciadas antes do pedido do autor, antes do mérito, portanto, e impedem ou retardam o julgamento do mérito. Por exemplo, quando eu alegar uma questão preliminar de falta de condição da ação, se isso for verdade, impede o julgamento do mérito. Quando eu alegar uma questão preliminar de conexão, se isso for verdade, retarda o julgamento do mérito, porque se a questão de conexão for reconhecida, qual é a consequência? Remessa dos autos ao juízo prevento. Lembra? Conexão, juízo prevento? Então a conexão é uma questão preliminar que retarda o julgamento do mérito até que o processo seja encaminhado ao juízo prevento. Portanto, essas questões preliminares, elas ainda comportam uma subdivisão. Quando a questão preliminar impede o julgamento do mérito, ela é chamada questão preliminar peremptória. E quando ela apenas retarda o julgamento do mérito, então ela é chamada questão preliminar dilatória. Todas as questões preliminares, tanto as peremptórias quanto as dilatórias, estão no rol do artigo 337 do novo Código de Processo Civil. E um detalhe, todas as questões preliminares são de direito processual. Todas têm natureza processual. Ok? Muito bem. Questão prejudicial, ela não impede o julgamento do mérito. Ela não retarda o julgamento do mérito. Ela apenas tem o poder de influenciar no resultado do julgamento do mérito. Por isso a questão prejudicial é uma questão prévia ao mérito, porque ela tem o poder de influenciar no resultado do julgamento do mérito. Flecha, dá um exemplo aí? Claro que eu dou um exemplo. Pensem numa ação de investigação de paternidade. A ação de investigação de paternidade é uma ação que nasce com o objetivo de ver reconhecida a paternidade pelo réu em face do autor. Tranquilo? O autor reconhece que é pai. O réu reconhece que é pai do autor. Ok? Muito bom. Agora imagine o exemplo B. Pensem que
eu já tenho pai, meu pai já reconheceu lá na escritura, tá difícil hoje, hein? O meu pai já me reconheceu na certidão de nascimento quando eu nasci, e agora eu ingresso só pedindo alimentos. Então, qual é a questão de mérito? Alimentos. Aí o meu pai contesta dizendo, eu não tenho que pagar alimentos porque eu não sou pai e, portanto, eu quero a realização de exame de pareamento cromossômico, o famoso DNA. Pergunta, DNA, exame de DNA, paternidade é uma questão de direito processual ou de direito material? Direito material. Paternidade é direito material. Mas paternidade, questão de direito material, é mérito da ação de alimentos? Não, porque o mérito da ação de alimentos são os alimentos. Percebam então que questão preliminar tem sempre natureza processual, questão prejudicial tem natureza de direito material, mas que não é o mérito da causa. Mas, como vai influenciar no julgamento do mérito, ela precisa ser julgada previamente ao mérito. Por isso, questão prejudicial é questão prévia ao mérito. Tranquilo até aqui? Até aqui estamos todos juntos? Perfeito. Então, para fechar, quando o juiz for apreciar o meu pedido de alimentos, ele consegue fazer isso sem antes resolver a questão paternidade? Não. Então, paternidade é uma questão prévia ao mérito, prejudicial, porque ela vai influenciar diretamente no julgamento do mérito da causa. Deu para ver isso? Então, olha que legal. Dentro do processo, o juiz vai apreciar algumas questões. Essas questões podem ser de mérito, que envolvem o pedido formulado pelo autor, ou prévias ao mérito. Se elas são prévias ao mérito de cunho processual, são preliminares. Se impedem o julgamento do mérito, são dilatórias. Se impedem o julgamento do mérito, são peremptórias. Se retardam o julgamento do mérito, são dilatórias. Questão prejudicial é uma questão de direito material, que não integra o mérito, mas que vai influenciar diretamente no julgamento do mérito da causa. Deu para ver a diferença de todas? Muito bem, eu espero que sim. Se não ficou claro, manda suas dúvidas aqui nesse vídeo. Aproveita, curte, se inscreve e a gente vai conversando sobre o novo CPC. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.